Vamos trazer uma convidada também. Ela é gestora dos processos de faturamento e atuou junto às outras áreas estratégicas no Vitória à parte Hospital Serra Espírito Santo, de 2010 a 2018. Além disso, foi gestora do setor de faturamento e recursos de glosas no Hospital Prontoclínicas, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, entre 2007 e 2008. Vai dissertar acerca de gestão de faturamento, case, Raquel Queiroz. Eu queria dividir um pouquinho, né, com vocês de como foi minha trajetória até então nos processos de faturamento, de auditoria, e hoje vivenciando um pouco da área comercial lá no Hospital Evangélico de Vila Velha, que é a minha atual casa. Dividi que, na minha entrada no setor de faturamento, eu já vinha, antes de chegar no faturamento, atuando no processo de auditoria. Eu sou formada, né, na área de enfermagem. Então, formei na Universidade daqui do Espírito Santo, como enfermeira. Atuei na auditoria e, um belo dia, veio o convite de ir para a área de faturamento. E, nesse belo dia, junto com um monte de boa sorte que eu recebia, né, vieram me cumprimentar, vinham boa sorte, e logo depois vinha uma famosa frase que eu ouvi várias vezes: mas eu não queria estar no seu lugar. Então, se alguém aqui já ouviu alguma coisa semelhante, é mera coincidência, né? E aí, nesse momento, como era o cenário interno que eu tinha me deparado? A gente tinha um tempo bem aumentado do processo de faturamento, e, junto desse tempo aumentado, a gente tinha uma dificuldade muito grande no gerenciamento dos processos. Com isso, também, a gente tinha um impacto muito grande no fluxo de caixa da empresa. Consequentemente, a gente tinha um tempo aumentado para ter o recebimento de toda essa receita que foi, né, usada na produção dessa assistência. Junto também um tempo aumentado do repasse médico. E, com isso, até pelas fragilidades que a gente tinha de trabalho, que contribuíam para esse tempo todo aumentado, a gente tinha uma carga enorme de retrabalho e, de certa forma, de rejeição do processo de faturamento, né? Eu lembro que era muito comum eu chegar nas reuniões e aí se falava-se muito, a gente precisa aumentar o faturamento. E aí olhava todo mundo para a Raquel, né? A Raquel sozinha aumentaria o faturamento. Junto com esse cenário interno, a gente também tinha um cenário externo onde as expectativas econômicas financeiras do país já davam sinal de que a gente não tinha um cenário promissor. E, junto desse momento econômico-financeiro difícil que estava se aproximando, a gente via os constantes gastos, né, os crescentes gastos com a saúde. E, para isso tudo, já que eu tinha recebido aquele monte de boa sorte e tinha uma missão, que era reduzir o tempo de faturamento, a gente precisou criar caminhos para ir continuando rumo às nossas metas, né? A gente acreditava e tinha de forma muito clara que, para a gente atingir a nossa meta, que era a redução do tempo, né, do processo de faturamento, e melhorar todo o ciclo de receita da instituição, a gente precisaria, antes de qualquer coisa, caminhar visando a integração dos processos. O setor de faturamento, lá, a Raquel com a equipe, não iria, por si só, aumentar a receita do hospital. E aí nós definimos uma estratégia. E essa estratégia, ela englobava o conhecimento da cultura de faturamento da instituição, né? Para a gente conseguir traçar ações, a gente precisava primeiro entender, fazer um diagnóstico do que aquela instituição até então entendia que era o processo de faturamento. Na sequência, né, a gente também caminhou com o mapeamento de todas as etapas do processo. E, com as etapas mapeadas, nós fomos construindo um banco de dados que nos dava informações para que a gente pudesse, né, caminhar com as tomadas de decisão. Esse banco de dados também nos permitiria até então
automatizar os processos. A gente iria identificando os gargalos e vendo até então onde a gente poderia tirar a carga operacional e trazer isso para dentro de um sistema. E o mais importante, a gente tinha que tirar aquele estigma pesado do setor de faturamento, né? Eu lembro de ter ouvido uma frase: a partir de hoje você senta numa cadeira elétrica. Eu falava, gente, pode ser uma cadeira de qualquer tipo, pode ser até uma normal, mas a elétrica a gente precisa fugir dela. Então, a equipe carregava também uma sensação muito negativa em relação ao setor de faturamento, né? Era muito constante a fala de que nós estávamos dentro de uma panela de pressão. E aí, então, a gente reconhecia que a nossa missão era, né, reconhecer todo o processo assistencial, pegar todo o registro assistencial e transformar isso em receita para o hospital. Visando, né, a cobrança devida, deveríamos cobrar certo, né, e cobrarmos tudo que era realmente passível de cobrança no menor intervalo possível. E, junto com isso, ser capaz também de mapear e dar devolutivas para as nossas interfaces de tudo aquilo que nós tínhamos identificado que impactava ou na receita, né, que contribuía para que a gente perdesse receita, ou que também pudesse impactar no tempo de retorno dessa receita para o caixa do hospital. E aí focamos, né, na integração dos processos, acreditando que todo o tempo de faturamento ele reflete a integração dos processos. Quanto mais desamarrados os nossos processos estiverem, provavelmente maior vai ser o nosso tempo, porque a quantidade de retrabalho ela vai ser infinitamente maior. E a gente também precisava usar a tecnologia como nossa aliada. Nós não poderíamos mais caminhar com a construção da conta lá no setor de faturamento. No faturamento, nós deveríamos fazer a validação daquela fatura que já deveria chegar praticamente pronta. E aí eu queria dividir um pouquinho nesse bate-papo com vocês o que a gente, né? Opa, peraí. O que a gente, né? Qual foram os nossos caminhos percorridos e quais foram diante desse caminho as nossas lições aprendidas. Então, só repassando, a gente, né, queria conhecer a cultura, mapear as etapas de processo, criar um banco de dados, né? A gente, às vezes, tem muita informação, mas a gente não é capaz de organizar essa informação. Muitas vezes, a gente tem um bando de dados e não um banco de dados. Então, a gente precisava organizar essas informações para automatizar e fazer todo esse processo de forma leve também, junto com a nossa equipe. Então, o primeiro passo foi entender a cultura de faturamento. Qual foi o caminho que a gente seguiu, que a gente percorreu para entender a cultura de faturamento? Voltando um pouquinho antes da cultura, a gente lembra só de alguns dias atrás, onde a gente tinha no processo, né, de faturamento como um todo, um cenário que era, né, vamos partir do princípio que hoje ele já não é mais comum em nenhuma quase das instituições, mas até antigamente, os profissionais da área de saúde, eles tinham pouca ou praticamente nenhuma formação na área, né, relacionada aos processos de cobrança. A formação, até mesmo, né, dentro dos cursos universitários, dos cursos técnicos que direcionavam a gente para o processo de cobrança, eles eram muito carentes, eram um intervalo de tempo muito pequeno dentro desses cursos, ou praticamente não existiam. E quem não lembra, né, do faturamento como sendo um setor praticamente isolado do hospital? Quando a gente falava de faturamento, a gente normalmente lembrava de uma salinha onde tinha um monte de papel, né, e as pessoas ficavam lá com pouca interface com as demais áreas do hospital. E tínhamos também poucas oportunidades de formação, né? Esse passo que é dado hoje, eu falo que é um marco muito grande, porque é muito difícil a gente ter oportunidades de formação, de capacitação, de discussão dos processos relacionados ao faturamento. E aí, para conhecer a cultura, o que nós fizemos? Criamos uma pesquisa interna,
onde a gente aplicou para todas as áreas que tinham impacto no processo de receita hospitalar, para entender se essas pessoas elas se sentiam parte do processo de faturamento. Porque se esses nossos colegas não se sentissem parte, eles não estariam abertos para nos ouvir falar e participar conosco das melhorias do faturamento. Então, a gente perguntava coisas, né, bem simples. Se durante o processo de trabalho deles, eles tinham algum momento em que eles revisavam as atividades pensando no processo de faturamento, se ele sabia como era realizado o faturamento de uma conta, se em algum momento ali na rotina hospitalar dele, alguém já tinha falado com ele sobre a importância dos registros no processo de faturamento. Então, o objetivo era puramente ver o quanto que ele se sentia parte desse processo, né? Essa pesquisa ela foi aplicada desde a área de recepção, para a farmácia, nutrição, né? Então, pegaram todas as áreas mesmo, assistenciais e de apoio, que participavam do ciclo de receita do hospital. E aí, diante dessa pesquisa, a gente viu que a nossa expectativa, né, que a gente tinha, ela praticamente se confirmava. A formação, né, a maior parte dos nossos colegas, eles não conheciam como se cobrava uma conta, como retornava a receita para o hospital, não conheciam o tempo, né, que, às vezes, a gente tem após o envio da conta para a operadora até o pagamento. Então, se esse tempo a gente não tem muita gestão, a gente precisava caminhar encurtando os nossos tempos e cercando a receita ali dentro de casa, né? E, com isso, a gente buscou a expansão da cultura de faturamento na instituição, onde todos deveriam se sentir parte do processo de faturamento. E a gente mapeou também que não poderia ser, para a gente expandir essa cultura de faturamento, não poderiam ser processos passageiros ou então isolados. A gente precisaria criar ações permanentes que fomentassem essa cultura de faturamento. E aí nós trouxemos, né, treinamentos, tanto para as áreas assistenciais quanto para as áreas administrativas, focando no ciclo de receita. Em contato, né, revisando até todo o próprio cronograma de treinamento da instituição, a gente via que a gente tinha muitas frentes ligadas aos processos assistenciais, mas poucos vínculos desses treinamentos com a receita hospitalar. Então, a gente buscou unificar, né, essa visão, onde o processo assistencial ele também se refletia em receita. E aí também trouxemos frentes de desenvolvimento voltadas tanto para as áreas assistenciais, né, quanto para as áreas administrativas, e onde a gente precisava focar sempre o compromisso com a sustentabilidade da instituição. Nesse momento, a gente percebeu também que, como a gente vem vendo com muita frequência no mercado, um dos maiores gargalos hoje dentro das instituições é o processo de comunicação. E no nosso cenário não era diferente, né? Muitas vezes, aqui a gente tem uma matéria que diz, né, que a comunicação nas organizações é uma das formas mais eficazes da captação da corporação sobreviver e prosperar no mercado competitivo atual. Conhecer os objetivos da instituição e o seu papel a ser desempenhado na empresa permite os empregados estabelecerem um relacionamento com a companhia, permitindo que eles acompanhem as suas principais ações e verifiquem o impacto das suas tarefas no alcance dos resultados traçados. Com isso, os empregados eles ficam mais motivados a contribuir com o sucesso do desempenho. Então, a gente precisava caminhar com frentes também para alinhar a nossa comunicação. Precisávamos melhorar a comunicação dentro do nosso setor, entre os setores do hospital e junto às operadoras. E comunicação, não só a comunicação verbal, mas a comunicação escrita também. Muitos dos nossos processos, eles estavam na cabeça dos nossos colaboradores,
E quando você perguntava de onde vinha aquela informação, por mais comprometido que fosse o colaborador, ele falava que aquilo ali ele aprendeu com alguém que um dia treinou ele. Então, o quanto aquela realidade, né, lá de algum tempo atrás, se refletia na realidade de hoje, ninguém sabia. Se a regra tinha mudado, alguém não contou para ele e ele não estava sabendo. Então, a gente precisava caminhar para o amadurecimento do processo. Quando os nossos processos começassem a ficar mais maduros, pouco a pouco eles iriam se integrando. E aí, então, nós criamos um projeto de imersão. Imersão bem ao pé da letra mesmo, sabe? Esse projeto ele foi capitaneado, né, pela equipe de faturamento, juntamente da equipe de auditoria, onde mensalmente era realizado um encontro. Nós separávamos sempre uma sexta-feira do mês para a gente conhecer, né, o próprio processo. O funcionário ele tinha o ponto de partida para ele participar do dia de imersão era que ele fizesse a leitura do contrato. Ele precisava conhecer o cenário que ele tinha diante dele para faturar. Quais eram as regras, né? Como ele deveria se comportar frente ao contrato. Ele precisava também conhecer os processos das interfaces. Ele não era um ponto mais isolado, né? A gente precisava aproximar as áreas, as interfaces. Precisávamos ter a segurança da informação e a continuidade da comunicação. Era preciso partilhar desafios, porque, às vezes, o desafio que a equipe da autorização tinha era o mesmo desafio que a equipe do OPME, que a equipe lá do faturamento tinha, mas eles não conversavam, né, falavam isso de forma isoladas. Identificar oportunidades de melhoria e, com isso, acelerar todo o tempo de envio e de recebimento das contas. Então, nós pegávamos nesses encontros, nós pegávamos um representante, elencávamos uma operadora para a gente trabalhar por cada encontro. E, nesse momento, depois de ler o contrato, sentavam-se numa mesa. Todos os representantes, né, a gente pegava um representante de cada setor, que depois atuaria como multiplicador. E esses colegas, eles faziam, diante do contrato, que eles já haviam lido previamente, um resumo, um manual de como ele faria o processo dele frente ao contrato. Então, no dia do encontro, ele já levava o manualzinho que cada área, né, tinha. Então, a gente tinha recepção, autorização, faturamento, OPME, auditoria, envio de contas, recursos de glosa, todo mundo conversando sobre o processo da operadora, mas seguindo as orientações frente ao contrato. Então, eles partilhavam, um contava para o outro como que era a sua etapa do processo frente ao contrato. E, no final do dia, a gente tinha todo o processo, né, daquela operadora revisado, com um manual que eles mesmos tinham desenvolvido numa linguagem que era acessível a eles. E também tínhamos elencado aquilo que, na discussão, tinha sido pontuado como gargalo. Olha, nós temos essa frente hoje isso é um ponto de impacto, mas o contrato não nos respalda nesse aspecto. Então, todas aquelas questões que eram omissas, permitiam duplicidade de interpretação, eles pontuavam, e isso ia também para a área comercial, para que a área comercial pudesse fazer as melhorias contratuais, as negociações. Então, como resultado, a gente conseguiu caminhar com a integração das áreas, integramos mais os processos, as pessoas começaram a se conhecer, tínhamos um manual completo, com uma visão sistêmica de todo o processo, tivemos vários ajustes de processo, conseguimos reduzir o tempo de envio da conta, reduzimos a glosa devida pós-envio e conseguimos mapear vários gaps e várias oportunidades de melhoria. Em paralelo, também, a gente vinha, né, tendo que manter as outras frentes. Nós trouxemos também para dentro da instituição um curso de capacitação de faturamento. Esse curso ele tinha o objetivo de dar noções, né, a princípio básicas do processo de faturamento, contratar um curso para uma equipe
né, no tamanho que a gente tinha, né, não só a equipe de faturamento, mas as equipes que estavam envolvidas com a receita, traria para o hospital um investimento financeiro muito alto, que a gente não tinha condições de assumir naquele momento. Então, nós criamos o curso de faturamento hospitalar. E ele focava a equipe de faturamento como objetivo de balizar, da gente alinhar a informação, mas também abrimos para os empregados de todas as áreas, demais áreas do hospital, que quisessem conhecer como se dava o processo. E também, dentro da linha de sustentabilidade, né, já que a gente estava construído todo com recursos internos, dentro do projeto de voluntariados do hospital, nós abrimos também para os familiares que quisessem participar desse curso. Os familiares, inclusive, depois, eles foram utilizados como banco de dados lá para a área de recrutamento e seleção, porque a gente já não tinha mais, às vezes, familiares crus no processo de faturamento. Até mesmo para os recrutamentos internos, o curso serviu de base. Então, com isso, a gente alinhou o conhecimento, a gente ia caminhando com a expansão da cultura de faturamento e focando na sustentabilidade de todos os processos. E, em paralelo, a gente seguia mapeando as etapas de cada processo, né? Nós usamos como ferramenta, uma ferramenta que a indústria usa muito, né, que é o lead time, que é o monitorar cada etapa do processo. A gente precisava saber em que momento a conta parava, ou em quais etapas contribuíam mais para esse tempo alongado de envio de conta. E aí a gente já iria fazendo ajuste direcionado em cada etapa. Então, a gente fragmentou o tempo total de faturamento em todas as etapas, e dentro de cada etapa, a gente ia abrindo em outras demais informações. Então, por exemplo, dentro do tempo de autorização, a gente conseguiu quebrar a autorização do OPME, a autorização do parecer, a autorização da prorrogação, né? Isso tudo, nós fomos, né, não dava para fazer isso tudo manualmente. A gente foi construindo sistemas de suporte. A ideia vinha, a gente mapeava a necessidade e, como o Papai do Céu é bom o tempo todo, ele deixou perto da gente uma equipe de TI que nos cercava com bastante informação, que comprava muito o projeto junto com a gente. Então, a gente conseguiu desenvolver internamente vários sistemas de suporte para fazer a gestão das guias, para fazer o controle dos documentos de prontuário. Desenvolvemos painéis que nos permitiam fazer a gestão à vista em tempo real. Então, por dia, a gente sabia quantas contas nós tínhamos abertas, em que setores essas contas estavam, qual era o perfil dessa conta. E essas informações não estavam mais só com o gestor, estavam diante da equipe para que ele pudesse acompanhar o faturamento. Era muito legal, porque, às vezes, ele fechava uma conta de muito tempo, então, na hora que ele fechava, 2 minutos depois, que era o tempo de atualização das telas, ele já via o reflexo de ter fechado aquela conta de muito tempo lá no tempo total de fechamento da conta. Tínhamos um BI, conseguimos a aquisição de um BI para nos ajudar nesse processo. E, pouco a pouco, a gente foi fazendo, né, criando, construindo o nosso banco de dados. E essas informações foram quem permitiam o ajuste fino, ali, detalhado mesmo em cada etapa do processo. A gente sabia exatamente aonde precisava mexer. E nós precisamos, né, naquele momento, construir isso junto da equipe. Não podia, em momento nenhum, ser só um desejo do gestor. A equipe precisava entender a responsabilidade dela dentro do processo. Então, nós fazíamos análise crítica setorial, inicialmente. Né? Todo mês nós parávamos no momento, junto com a equipe, e eram as próprias faturistas, as próprias autorizadoras, que analisavam os resultados. Quando a gente começou a fazer a análise crítica junto à equipe, o resultado melhorou muito, porque deixou de ser a análise do gestor e passou a ser realmente a análise de quem conhecia a operação, de quem estava na ponta e sabia onde estava sendo impactado. E depois, num segundo momento, a gente parou de conversar só o setor
e começamos a fazer análise crítica de todos os processos que estavam dentro da gerência de faturamento e auditoria. Então, todos os setores, né, a autorização falava, na sequência vinha o faturamento, depois vinha a auditoria, depois a equipe que fazia o envio, depois a equipe do recurso de glosa. Então, todos falavam dos seus dados e, de certa forma, eles começaram a enxergar como cada um impactava na área do outro. Com isso, nós fomos caminhando, né, e conseguindo amadurecer as informações e também trazer a maturidade para a equipe. A equipe foi ficando madura e se sentindo parte do processo. E fomos também, junto desse momento, vendo as oportunidades de automatizar. Todos aqueles momentos onde a gente via, opa, isso daqui talvez dá para tentar fazer via sistema e tirar carga de alguém, a gente buscava lá os nossos colegas da TI para ir automatizando. Então, o foco na automatização ele também estava muito voltado para a segurança do processo, né? A gente precisava ter um controle da receita, precisávamos reduzir o tempo. Se a gente automatizasse, tirasse carga operacional, esse tempo reduziria. E a gente precisava otimizar a equipe, usar a equipe em processos que realmente eram importantes. Um exemplo aqui que a gente dá foi o que a gente fazia com as movimentações da conta. A gente conseguia monitorar todas as etapas, né, do processo, quem mexia na conta. Então, quanto de cada setor foi mexido por quem, quais eram os itens que estavam sendo mais manipulados, e, em cima dali, a gente ia sentava lá com a TI e falava, quanto é essa frente? Dá ou não para automatizar? O que é que dá para a gente fazer como sistema? Né? Então, com isso, a gente foi automatizando muitos dos nossos processos. E passamos, assim, a ter um controle maior da receita em todas as etapas do processo. A gente conseguia ver o quanto, né, a gente tinha de receita inicial, né, a inicial a gente chamava, né, a bruta, só o que caiu, que foi dispensado na conta. O quanto passou a ser a receita após o faturamento, então, qual era o tamanho desse funil de uma etapa para outra. Depois, o quanto essa receita passou a ser após sofrer os processos de auditoria, quanto foi essa receita enviada e quanto foi a receita recebida. Então, nós conseguimos mapear um tamanho de um funil, né, que permitiu a gente tomar decisões e controlar esses processos de forma muito mais eficaz. E, junto com todo esse processo, esse monte de frente acontecendo, a gente tinha uma vida ainda fora do hospital, né? Eu precisava me lembrar daquele velho recado que eu tinha recebido lá no começo, quando eu assumi o processo de faturamento, que era você estar numa cadeira elétrica. E eu tinha que conseguir, de certa forma, livrar a minha equipe e fugir também da cadeira elétrica. Então, a gente foi buscando ferramentas para fazer todos esses processos, trazer todas essas frentes com leveza, onde nós fôssemos capazes de motivar a equipe e trazê-los para o processo através da motivação. Então, busquei também o desenvolvimento, né, fiz uma formação em coach voltada para o alto rendimento de equipes, onde nada mais do que a gente buscava o equilíbrio mesmo. A gente queria conseguir o resultado, mas sem dor, sem sofrimento. Eu sempre falo que quem trabalha no processo de faturamento, ele tem um limite muito tênue entre a pressão e o desafio. E depende muito de como a gente encara. Se a gente encara como desafio, como meta, se isso é gostoso, se isso motiva, a gente se apaixona pelo processo e a gente, né, não quer sair mais dele. Mas se a gente começa a enxergar como pressão, como um setor pesado, o turnover ele é muito elevado. A gente não quer ficar por muito tempo nesse processo. Então, a gente tinha esse desafio de também entender o outro, de entender a equipe, da mesma forma que, às vezes, eu estava saindo de uma reunião, pensando numa frente de trabalho, olhava e falava, meu Deus, daqui 10 minutos as crianças saem da escola. E tinha que sair igual uma louca, eu também tinha essa preocupação com a nossa equipe, né? Da mesma forma que eu tinha uma vida lá fora, as pessoas que estavam junto com a gente nesse movimento, nesse processo, também tinham. E isso precisava ser respeitado.
Então, isso foi muito entendido no nosso grupo para que a gente focasse ao máximo no nosso tempo, para que otimizássemos ao máximo as nossas horas ali, no tempo que a gente estava dentro do horário de trabalho. Com isso, a gente foi conseguindo reduzir a famosa, né, visão que a gente tinha lá do faturamento, de que o faturamento, na véspera de envio, precisava vir à noite, que a gente não tinha hora para sair do hospital, porque a gente assumiu junto, em equipe, esse compromisso também de manter o equilíbrio e manter uma vida saudável aqui fora também. E, com isso, a gente estava focado em aumentar a nossa performance, mas de forma saudável. Nesse processo, ao longo de 3 anos e meio, aproximadamente, a gente conseguiu a redução de 76% do tempo de fechamento da conta. O tempo de fechamento, que a gente chama, é da alta do paciente até o dia que a gente consegue deixar essa conta pronta. Né? Não necessariamente o dia que a gente consegue enviar, porque o envio, muitas vezes, está facultado ao cronograma das operadoras. Conseguimos reduzir em 35% o tempo de envio das faturas. A conta começou a andar mais rápido, então a gente conseguia chegar no cronograma de envio muito mais rápido também. Conseguimos reduzir em 57% o índice da glosa devida pós-envio. Então, a gente começou a ter uma qualidade de cobrança muito maior. Conseguimos reduzir a fama de ser um setor de muita pressão. Então, com isso, o nosso turnover também diminuiu. Então, a informação, ela começou, a capacitação, ela começou a ser mantida ali no setor. Né? Antes, a gente treinava e perdia. Então, o conhecimento ele começou a ficar por mais tempo na equipe e amadurecer esse conhecimento. E a gente teve um aumento da satisfação também de todos que estavam vinculados a esse processo. Se tornou mais leve, mais saudável. Ainda, né, seguimos com muitos desafios, e aí eu trago que a gente precisa estar o tempo todo pensando em como contribuir, em como construir os novos modelos de remuneração. Né? Até aqui esse caminho foi suficiente, mas a gente precisa estar aberto para o novo, pensar, inovar, abrir a mente, porque até aqui foi uma etapa, e a gente precisa caminhar com coisas novas. Né? Eu falo assim, o modelo que está hoje, ele tem dias contados, e é nosso papel, né, como parte da área, pensar, discutir, construir esses novos caminhos. E focar também em negociações e modelos que permitam otimizar o nosso processo, né, e reduzir o risco de glosa. Então, esses ainda são desafios que a gente tem. E como lições aprendidas nesse caminho que a gente percorreu, que a gente vem percorrendo no dia a dia, a gente aprendeu que o caminho não está pronto, ele é uma construção diária. Não tem uma receita de bolo. Às vezes, o que funcionou muito bem numa instituição, não dá para a gente levar no mesmo modelo e aplicar na outra. A gente precisa, diariamente, conhecer a nossa casa e construir, dia a dia, junto das nossas equipes, esses caminhos. A eficiência operacional é o grande diferencial. Né? Eu tenho falado muito que acredito que não tem dinheiro novo no mercado. Hoje é muito difícil a gente conseguir reajustar uma tabela e elevar a nossa receita. Então, assim, a situação econômica, os custos com a saúde, eles vêm numa crescente que a gente precisa entender que o recurso ele é finito. E é nosso papel, se a gente precisa melhorar resultado e o recurso ali é finito, o caminho tem que ser através da nossa eficiência operacional. A gente precisa rodar melhor a nossa operação. E a nossa operação só vai rodar melhor se todo mundo estiver comprometido com isso e se todo mundo se sentir parte, né, do processo, entender seu impacto dentro desse processo. A gente precisa saber transformar o desafio, as dificuldades em desafio. Né? Se a gente assumir a dificuldade como pressão, a gente surta, a gente não quer mais, a gente acaba não ficando bem e impactando em quem está lá na nossa casa esperando a gente chegar no fim do dia. Então, a gente precisa ter essa maturidade para transformar a dificuldade em desafio, principalmente quando nós estamos gestores de processos tão complexos como o de faturamento. E aí, nesse desafio, né, da gente conseguir caminhar com
todas essas melhorias, eu queria deixar aqui para vocês só uma reflexão quanto aos processos de mudança. A gente vem de uma geração, até então, quando nós pensávamos, né, dos processos de evolução, até algum tempo atrás, eram processos muito previsíveis. Para a mudança acontecer, a gente sabia que demoraria algum tempo. Então, de certa forma, esse tempo dava para a gente um certo conforto, uma certa previsibilidade. E a gente vem vivendo tempos de uma mudança, né, em caráter muito exponencial, muito rápido. E, diante desse cenário exponencial, vem o frio na barriga, vem a questão da imprevisibilidade, né, do que está por vir, e o nosso papel também está aberto para o novo. Pensar com inovação, levar a inovação, abrir espaço para a criatividade e construir novos caminhos, né? Então, assim, a reflexão que eu deixo é o quanto que nós estamos dispostos a nos reprogramar, a nos permitir viver o novo e, sobretudo, a nos divertir com o novo, a fazer essa transição de forma saudável, de forma leve, de forma divertida. Tá? Gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Obrigada. E ali, depois, na sequência, a gente deixa também, eu deixo os contatos, né? Se alguém precisar, fica à vontade. Vou deixar depois, tem meu e-mail, estou disponível no e-mail, no LinkedIn, no telefone, no celular. Então, fico sempre disponível e muito aberto a essas trocas, que eu acho que é esse nosso dia a dia de troca que vai contribuir para que a gente cresça e amadureça os nossos processos. Obrigada. Olha lá, apareceu. Você quer mostrar? Consegue voltar lá no penúltimo? Pode passar. Né? Aqui era a frase que eu deixava para vocês. O futuro ele é exponencial, ele evolui muito rápido e traz consigo o encanto da criatividade, o brilho da inovação, mas a sombra da imprevisibilidade. Ele traz também o desafio do novo e da nossa capacidade de transformação. Estamos sendo constantemente desafiados. E você? Já aceitou esse desafio? Desafie-se, reprograma-se, mas, sobretudo, divirta-se. Obrigada. Parabéns, né? Obrigada. Foi, como eu tenho uma amiga que diz, foi um luxo. Obrigada. Sua apresentação. A gente sempre aprende, né? Cada dia mais. E você realmente é uma pessoa que faz a gente pensar. Algumas perguntas chegaram aqui para você. Qual é a sugestão para medir o percentual de glosa aceitável em uma instituição? Da sua expertise. A gente caminhou fazendo muito benchmark no mercado. Mas até isso nos direcionou à necessidade de entender a realidade, né, da nossa instituição. Então, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa com o que a gente tinha de glosa aqui no mercado, né, no mercado da Grande Vitória, trocando informação, no mercado através de indicadores como o da ANAP, por exemplo. Mas a gente via que, em um determinado momento, esses números eles estavam muito distantes da realidade da nossa instituição. E eu sempre acredito que a meta ela tem que ser para desafio, não para desmotivar. Né? Então, assim, não adianta a gente colocar uma meta para a equipe para que essa meta não seja palpável, não seja atingida naquele primeiro momento. Então, a gente caminhou com uma melhoria gradativa do processo, e, no final, quando a gente chegou nesse ponto aqui, a gente tinha de glosa devida pós-envio o índice de 0,7%. Foi um processo de construção, porém, isso, eu falo assim, lá atrás ele estava muito distante do que a gente tinha no mercado. Então, lá atrás, a gente caminhou com o 1,8, mais ou menos, se não me engano, era o número que a gente tinha lá no ponto de partida. Qual das fases ali do lead time que você colocou que mais foi desafiador, mais
A gente não pode mais usar problema nem dificuldade, né? Então, qual foi mais o desafiador? A etapa do prontuário, a melhoria dos registros de prontuário. Porque, ao mesmo tempo que a gente falava que a gente focava na automatização, a automatização ela resolvia uma parte do nosso processo, né? A conta estaria muito bem preparada, mas a gente precisava que o prontuário embasasse tudo aquilo ali. Então, dentro do ciclo ali do faturamento em si, eu tinha gestão da equipe, eu estava próximo a eles, eu conseguia validar e falar assim, isso é prioridade. Mas, quando a gente ia lá para quem produzia a assistência, produzia os registros de prontuário, não estou, né, discutindo a questão que a prioridade é sempre o paciente. Mas era muito comum a gente ouvir o seguinte, a minha prioridade é o paciente, a minha prioridade é o paciente. E aí, a gente teve um ponto que ajudou muito, que foi a diretoria entender que o nosso negócio era realmente a assistência, era serviços de saúde, mas para que o nosso negócio perpetuasse, ele precisava ser sustentado. Então, a gente, ao mesmo tempo que tinha essa fala, né, da área assistencial, de que eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para registrar, eu não tenho tempo para fazer nada além do que eu já venho fazendo hoje, a gente, muitas vezes, tinha esse aporte também da autogestão, falando, mas precisa caminhar em paralelo. Mas eu acho que a construção do prontuário foi a etapa mais desafiadora, e eu acho que ele segue como um grande desafio, até porque eu acredito que são essas informações que vão contribuir para todos esses modelos de remuneração que estão vindo. Então, quanto mais maduras essas informações estiverem, mais detalhadas, eu acho que são elas que vão nos permitir tomar uma decisão mais assertiva, né, quanto a esses novos modelos. Uhum. Qual o tempo médio de faturamento de uma conta para a gente ter uma vida saudável? Na questão da vida saudável, vamos lá. O que a gente conseguia viver de forma saudável, assim, junto com a diretoria, né? A gente da alta do paciente até essa conta estar na prateleira, pronta para ser enviada, a gente chegou a 10 dias, né? Fazendo todas as etapas, todos os ajustes, deixando ela prontinha, só aguardando o dia do envio para fazer a importação e poder caminhar. Da alta do paciente à impressão da fatura. E a impressão final, assim, né? Já passando por todo o processo de auditoria, tudo. 10 dias. 10 dias. Uhum. Só que a gente tinha um segundo tempo, e assim, a gente também, por isso que eu falo assim, depende... 10 dias úteis? 10 dias úteis. 10 dias úteis. Opa, ganhamos 2 dias. 10 dias úteis. Mas eu falo assim, depende muito também do perfil da instituição, porque eu falo assim, o que contribuía? As operadoras que a gente tinha o maior volume de pacientes internados, que tinham maior volume, a gente tinha auditores praticamente todos os dias na instituição, né? Então, isso ajuda bastante. Por isso que eu falo assim, é muito difícil a gente, às vezes, replicar um dado de uma instituição e levar para outra, né? O tempo total de faturamento ele é muito impactado, por exemplo, pela realidade da instituição, pela questão dos contratos. A gente tinha operadoras que nos permitiam um envio por mês, mas tinham aquelas que também nos permitiam envios, né, várias vezes. Esse é o nosso tempo que nós tínhamos gestão. O tempo de envio total da conta até, né, olha, está pronta, ficou na prateleira e já chegou o dia de você mandar para o convênio. A gente estava caminhando na casa dos 26 dias. Que aí depende do cronograma. Depende do cronograma da operadora, né? E que aí, tem datas, que tem várias operadoras aqui também participando do congresso, mas essas datas de cronograma que vocês colocam realmente atrapalham muito, porque, gente, são várias no mesmo período. Você realmente, aí o faturamento fica uma panela de pressão. Tem o Grupo Unidas, está aqui hoje, hein? Vamos falar com o Grupo Unidas. Vamos tentar mudar isso. Ó. Aproveitando da palestra do Francisco, que eu vi ele ali, lembrei da questão dos pacotes, né, dos semiglobais, dos pacotes, da cobrança fechada. A gente tem uma grande dificuldade com os federais, né? GEAP, esses convênios maiores que servem à União,
eles não abrem, tem que ser conta aberta e você tem que ficar contando bolinha de algodão ainda, em pleno 2019. Voltando para a Raquel, na sua visão, o que o faturamento, o que a gestão de faturamento não pode deixar de ter em pleno 2019? Eu acho que tá aberto para as frentes, né, igual a gente vai ter na parte da tarde, de inteligência artificial, usar a tecnologia como nosso favor, mas também entender que, além desse processo de tecnologia, a gente tem etapas que ainda não vão ser substituídas, né, por inteligência, que a gente depende de pessoas. E, nessas etapas, saber também que a gente precisa, que essas pessoas precisam se sentir parte do processo, conhecer a instituição, conhecer como se dá o processo de recebimento e monitorar. Controle dos dados, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir de informação, de dados, mais dados que possam ser trabalhados, possam ser estudados e discutidos, eu acho que a gente ganha tempo, ganha em eficiência. Bom, eu quero agradecer sua presença maravilhosa, que agregou bastante com o case de sucesso que você executou. É só um exemplo do que a gente pode e que a gente deve ter na nossa agenda, no nosso dia a dia, de plano de trabalho. Não é realmente ficar atrás de pilha de papel, porque faturamento não é pilha de papel. A gente trabalha processando o prontuário, mas a gente precisa ter a visão da gestão. Muito obrigado. Quero te entregar o nosso certificado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, pessoal.